A gente vai girar o assunto aqui para uma notícia muito importante, que é a seguinte. O New York Times, um dos maiores jornais do mundo, publicou um artigo criticando o Supremo Tribunal Federal. O título do artigo é uma pergunta. Para defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais? Esse texto fala sobre a crescente força do STF, usando como exemplo a operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que quebrou o sigilo bancário, divulgou mensagens e bloqueou as redes sociais de 8 empresários. Jogo a pergunta para vocês aqui, ó. O STF está indo longe demais com essa justificativa para proteger a democracia? E, Eliana, eu queria começar com você colocando a seguinte pergunta. Quando chega ao ponto de aparecer no New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, sim, é porque o caldo entornou, vamos dizer assim, no popular? Já entornou faz tempo, né? Eu acho que nós estamos sendo muito condescendentes, em relação às atribuições do Supremo Tribunal Federal. Faz tempo isso. Eu brinquei com vocês aqui, mas eu já vou falar mesmo. Se eu não sair processada daqui hoje pelo Conselho Superior do Ministério Público, ótimo. Mas eu tenho uma diferença com o Alexandre de Moraes desde os velhos tempos em que ele era promotor de justiça, na comarca de São Bernardo do Campo. E um dia, se quiserem, eu até conto a historinha. Mas realmente, eu acho que a coisa andou muito mal, porque nós estamos deixando que o Supremo, deixando que ministros, que aliás são só 11 contra 500 e não sei quantos parlamentares, contra o executivo inteiro, mande e desmande. Realmente, assim, eles estão investigando, daí de repente eles estão pedindo instauração de inquérito policial, que não é da competência deles, depois eles resolvem que eles mesmos julgarão, né, tudo que eles investigaram e as arbitrariedades que foram cometidas. E quem é que para isso? Quem é que tem Senadores. a mão? Exatamente, quem é que tem a mão para fazer isso? São aqueles que serão julgados em primeira instância pelo Supremo. Ô, Joel, você acha que o Supremo está cometendo está cometendo excessos ou o Supremo está fazendo o papel dele? E outra pergunta, até para juntar com essa daqui também. Para que a gente tem um Senado? Essa pergunta é boa, Alessandro. Eu li esse artigo no New York Times, grande artigo, aliás, feito por um grande jornalista brasileiro, e acho que ele bota a questão nos termos corretos. Ele se pergunta se o Supremo está cometendo excessos, mas ele não omite, e tem muita gente que omite, hein, o motivo do Supremo estar agindo tanto. Por quê? Porque segundo a narrativa de alguns mais bolsonaristas, digamos assim, um belo dia o Supremo resolveu, sei lá, virar um ditador e começou a perseguir pessoas. Mas na verdade, e isso é o que o artigo do New York Times coloca, o Supremo está reagindo a ataques à democracia. O New York Times bateu, mas passou a mão depois? Ele mostrou a situação na sua complexidade, Alessandro. O Supremo não caiu não foi raio em céu azul. Foram ataques constantes ao próprio Supremo. Por exemplo, um deputado federal incitando e ameaçando fisicamente. O Daniel Silveira está falando? Supremo. É óbvio. Por exemplo, Roberto Jefferson, vocês viram um vídeo que o Roberto Jefferson fez que ele ensina a pessoa a botar máscara e pegar em arma? Se você ensina alguém a botar uma máscara para pegar uma arma para matar alguém, você não está com boas intenções. Não dá para levar Vamos lá. Deixa eu concluir meu raciocínio. Daqui a pouco você vai colocar a Sarah Winter também. Sarah Winter formou uma milícia armada. Ela disse que ia perseguir os funcionários do Alexandre de Moraes. Isso é crime, gente. Gente, ameaça. Não importa se é do lado que você gosta. Não importa se é do lado que você gosta. Peraí. Deixa eu concluir. Ameaça é crime. Ponto. Por algum motivo, o nosso Procurador-Geral da República está pasmando, não age. O Supremo se viu diretamente atacado. O regimento do próprio Supremo permitia, se fosse nas próprias dependências do Supremo, ele iniciar a investigação de ofício. Agora, ele deu uma esticada. E aí acho válido questionar. Peraí, não está indo longe demais? Esse caso dos empresários. O empresário falou besteira no grupo de... Vamos combinar, o empresário falou besteira. Preciso jogar besteira. Só terminar, é a última frase. Falou besteira. O cara disse que prefere um golpe de Estado, uma ditadura,
em vez de uma vitória democrática do Lula. Concorda que é besteira, né, Pietra? Falar isso é besteira. Mas, ou você concorda com ele? Ou você concorda? Mas deixa eu finalizar. Não, mas ele fala Você está no ambiente privado, você está com seus amigos, você está entre pessoas. Eu vou falar isso, Pietra, eu vou falar exatamente isso. 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 Foi uma fala muito infeliz, mas era uma fala da boca pra fora num grupo privado. Foi excessivo. Foi excessivo iniciar a investigação. Peraí, Joel. Foi um erro iniciar aquela investigação. Então, só para finalizar, o artigo do New York Times é perfeito. Ele está mostrando, olha, tem excesso sim no Supremo, tem erros, tem que ser criticado. Mas ele não finge que não tem ataques à democracia acontecendo. Tem do lado do Bolsonaro. Pietra, pega ele, Pietra. Mais uma vez, Joel, atitudes valem muito mais do que palavras. Se você está acusando uma pessoa de crime, ou de suposto crime, ou de incitação ao ódio, todo aquele monte de balela que vocês da esquerda gostam de falar, isso não faz sentido nenhum na prática. Eu sou de centro-direita. Você é esquerdista, tá tudo bem. Agora vamos falar o que na prática está acontecendo. Vocês estão acusando pessoas da direita de serem antidemocráticas, de estarem passando dos limites. O que foi feito efetivamente? Porque a única pessoa que tem passado do limite são os ministros do STF, que estão mandando prender pessoas que estão só falando. Desde quando que falar algo vira crime? E quando a justiça censurou o UOL agora? Ignorando a Constituição. Na Constituição é presumido assim, é presumido foro privilegiado. Eles jamais poderiam ter prendido o Daniel Silveira. Você sabe que está errado, tá? Na Constituição. No Daniel Silveira o Supremo acertou. Eu não sou uma pessoa que tem a Constituição como fim. Mas você que defender esse tipo de arbitrariedade é um absurdo. Ameaça é crime, Pietra. Não defende. Você já ameaçou alguém, Pietra? Você já ameaçou alguém? Mas você nunca ameaçou ninguém. Não é uma ameaça, Joel. Eu posso falar mil vezes. Poxa, olha que raiva desse cara, vou te matar. Isso não é uma ameaça, é esterilização de um sentimento. Daniel Silveira. Eu quero jogar a Eliana, porque a Eliana, sim, é procuradora de justiça. A gente tem aqui a pessoa que vai falar como o direito pensa em cima disso. Eliana. Não, o Joel está certo. Se ameaça, uma ameaça de natureza pública, quando ele vai e divulga em redes sociais, nós sabemos que hoje as redes sociais são passíveis, né, de punição, assim como a fala direta. Mas eu vou lembrar a vocês uma coisa que é muito antiga. Lei de Segurança Nacional. E foi para o saco, né? A Lei de Segurança Nacional. Onde eram previstos exatamente estes crimes, né? Contra autoridades, enfim, que colocassem o Estado, né, a nação, numa situação de vítima, representada pelo Executivo, pelo Legislativo, Judiciário, e não tem mais isso. Então, agora, o que sobrou? Sem dúvida alguma, sobrou o Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que a prisão foi uma forma excessiva. E a lei de Segurança Nacional foi a lei que o Alexandre de Moraes usou para pegar o Daniel Silveira. Exatamente. Então, e aí está certo, mas não a prisão. A prisão não se justifica nesse ato, porque, como o Joel disse, nós estamos falando de um crime de ameaça cuja pena é de 3 meses a 1 ano. Às vezes eu acho, Eliana, que o Alexandre de Moraes, ele passou de uma linha que fica estranho ele voltar. Entendeu? Ele passou de uma linha e parece, a impressão que dá é que se ele voltar vai apresentar uma espécie de covardia. Vai dar a impressão de que ele não está fazendo o trabalho dele direito. Olha, você vê desse jeito também, porque não é só o direito em si. Tá uma coisa um pouco soberba, um pouco... Eu acho que ele cometeu excessos, mas deveria voltar desses excessos errados, claro, não dá para fazer não. Acho que a coisa dos empresários estava errada, não deveria ter sido feita não. Tem que voltar justamente... Sempre vai pisar mais nesse acelerador. Não, justamente para mostrar que está defendendo a democracia. Não está. Está defendendo a democracia de ataques reais. Ele está a senhora concordou que teve ataque e ameaça direta. Você concordou que houve ameaça direta? Ameaça houve, mas teve naquele grupo. Não, deixa eu te falar uma coisa. Você está numa mesa de bar com os seus amigos. Se o Alexandre de Moraes, se qualquer pessoa entrar numa mesa de bar onde você estiver com seus amigos, quer dizer que todas as suas falas vão ser constitucionais, vão ser políticas, vão democráticas. De jeito nenhum, Pietra, de jeito nenhum. Você nunca falou nada que possa, de repente, inflamar. Sabe quem critica o Supremo aqui? Bom, todos nós, mas eu também. Eu já critiquei o Supremo no caso da revista Cruzoé, até escrevi artigo a respeito. Quem critica com argumentos, como estamos fazendo aqui, nenhum de nós foi processado. Nenhum de nós foi preso ou processado. A gente está falando de um grupo de WhatsApp. Hoje todo mundo tem medo. Eu não tenho medo. Você tem medo? Eu tenho. Mas você critica aqui, você criticou. Como que eu não posso ter medo? Você criticou. Sabe o que eu tenho medo, hoje em dia?
de sair com uma coisa de qualquer candidato na rua, que não seja o Bolsonaro, porque tem bolsonarista de verdade atacando e até matando. Tem lulista isso também. Eu já achei errado. Tem lulista também. Tem tudo matando. Pedro, eu preciso jogar o Paulo aqui na conversa e vou pegar essa deixa aqui do Joel. Quem faz coisa errada? Faz coisa errada porque é bolsonarista, lulista ou porque só é uma pessoa errada? Exatamente isso. É porque é uma pessoa errada, esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente vai discutir esse tipo de assunto, né, que o Joel está tentando colocar na mesa como se fosse culpa do Bolsonaro, na verdade isso é um grande perigo, porque opinião todo mundo tem direito de ter a sua. E se ele acha que dar um golpe de Estado é melhor do que ter um governo democraticamente eleito, é um problema dele enquanto empresário, enquanto pessoa. E isso não é crime. É uma opinião dele. Agora, se ele estivesse articulando um golpe, é outra coisa. Aí sim a gente pode pôr o cara na cadeia. E aí eu quero dar mais 2 exemplos. Você falou sobre censura. As pessoas falam que é uma falsa equivalência a gente comparar a fala do Lula mandando as pessoas ir na porta da casa dos deputados cobrarem eles, né? E quando alguém vai falar do Supremo, e alguém vai falar do Supremo, aí o Supremo não pode, porque o Supremo, ninguém pode falar deles. Dos ministros, não, mas nos deputados pode ir pra casa deles, pode pichar o muro, pode jogar bomba, pode ameaçar, pode fazer o que quiser. Aí tem um outro ponto. Quando você fala de tentar censurar, né, veículo de imprensa, igual tentaram fazer com a UOL, igual o Grupo Folha tentou fazer com a Jovem Pan também, que a UOL tá lá dentro, infelizmente. Exato. Mas esse tipo de movimento, ele não pode ser jogado nas costas do Bolsonaro, porque vocês precisam ter um pouco de cautela, porque você coloca aí Daniel Silveira, Sarah Winters, enfim, todo esse pessoal que se cometeram ou não crimes, como é que eu jogo isso nas costas do Bolsonaro? As decisões do STF e do TSE hoje estão sendo contra a campanha do Bolsonaro. Pera aí um pouquinho. As decisões estão sendo contra a campanha do Bolsonaro. Exatamente. Quando o TSE proíbe o Bolsonaro de usar as imagens de 7 de setembro, por exemplo, eles estão boicotando a campanha do Bolsonaro. Sim. Quando proíbe o Bolsonaro de gravar lives dentro do Palácio, pera aí só um minutinho. Quando proíbe o Bolsonaro de gravar lives dentro do Palácio, eles estão boicotando a campanha do Bolsonaro. Agora eu quero entender o que é que a mobilização de outras pessoas que não são o Bolsonaro podem prejudicar tanto ele. Por que está batendo direto nele? Tá tudo nas costas do Bolsonaro, Joel. Posso contar uma coisa? Só me permita, por favor. Vai lá, Eliana. Dele. Existe uma outra coisa que é muito mais grave, que ninguém censurou também na propaganda eleitoral. Quando o Lula fala que foi inocentado. Não é inocente. Ali é uma fake news. Pô, de marca maior, é uma coisa ridícula. Ah, não, eu fui inocentado. Você não foi nada inocentado. Você deu a sorte de fazer 75 anos. Pode-se dizer que ele foi descondenado? Não. Porque até outro dia tinha essa pendenga também. Não existe descondenado. Descondenado não. Qual termo que a gente usaria com o Lula, com o caso do Lula? Os crimes dele prescreveram. Os crimes dele prescreveram. Os crimes deles prescreveram. Enfim, e outros, eu acho que não existe mais nenhum, a ser novamente, a começar novamente. O que me deixa enlouquecida é que vários ministros do Supremo se manifestaram nesses processos, quer dizer, todos erraram nas suas manifestações, todos erraram a ponto de... Porque trata-se essa história como se fosse o Sérgio Moro sozinho. Exatamente. Como se ele fosse o ditador Moro. Exatamente. Entendeu? O termo certo é jogar a sujeira para debaixo do tapete. O termo certo é ex-condenado. Joel, eu quero entender o seguinte. A Eliana acabou de citar um exemplo de que essa balança não está retinha. Como que você vê essa situação? Porque assim, você até pode falar assim, porque é culpa do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Mas tá óbvio que tá indo só de um lado. A questão é, será que o pessoal do Bolsonaro está pedindo da mesma forma que o pessoal do PT está indo pedir? Primeiro, eu acredito que sim, porque eu já te cito aqui já um exemplo de um site que foi tirado do ar contra o Bolsonaro, que associava ele a Hitler. E o site foi tirado do ar pela Justiça Eleitoral. Porque essa então, também não tinha nem como passar um pano, Joel. Então cadê ao nazismo? Bom, eles associam Lula ao comunismo, Bolsonaro associado ao nazismo, delas por elas. Cadê então a tal da parcialidade da Justiça Eleitoral? Vamos lá pegar outro exemplo que foi usado aqui. O Bolsonaro, ele fez, que na minha opinião, de vocês deveria ser também, uma vergonha. Ele pegou o bicentenário brasileiro
e transformou num ato de campanha, foi uma vergonha aquilo que foi feito, só que ele insiste de que não, foi um ato cívico. Joel, todo presidente foi um ato fez isso. Então, mas eu vou te falar. Brasil, eu vou te falar. Ah, bom, então porque o Lula fez, ele fez também, mas eu não quero, pra mim a minha linha não é o Lula, Pietra, a minha linha não é o Lula, eu quero melhor, agora deixa eu falar. Não é democracia. Mas, Alessandro, não, pra você continuar, deixa eu terminar uma frase. Não é democracia todas as pessoas que foram às ruas para apoiar o Bolsonaro. Democracia. Você não pode jogar aqui. Você não pode jogar como se o Bolsonaro tivesse feito um ato sozinho e usado uma coisa que é pública. É direito de todo brasileiro. Todas aquelas pessoas quer ir lá vestir a camisetinha do Bolsonaro, botar plaquinha em inglês, é seu direito. Não tinha camiseta do Bolsonaro, era a camiseta da bandeira do Brasil. Quer ir fazer manifestação. Tinha gente quando o Bolsonaro também, pode olhar. Quer botar camiseta aí para manifestação, é seu direito, seja quem for o político. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Bolsonaro, depois desse ato de campanha vergonhoso, insistiu numa mentira dizendo não, era um ato cívico. Por que você acha vergonhoso? Era um ato cívico, porque era o bicentenário brasileiro. O Brasil é maior que qualquer partido, gente. O Brasil é maior. Mas aí o Brasil não é o Bolsonaro. O Brasil é muito maior. O Brasil é muito maior. Agora vamos lá. O Brasil é maior, Pierre. Agora só finalizando. Então o Bolsonaro insiste dizendo não, foi um ato cívico. Bom, Bolsonaro, se foi um ato cívico de Estado e não de campanha, você não pode usar na sua campanha, né? É o mínimo. Ele quer ao mesmo tempo dizer que foi um ato cívico puramente de governo e um ato de campanha para ele mostrar na campanha dele. Não dá. Não dá, tem que escolher. Tem que escolher. Ou admita que cometeu um crime eleitoral ou pare de usar na campanha. Um dos dois. Às 2h30 da tarde agora, às 2h30, eu venho pedir pra Pietra o seguinte. Pietra, explique pro Joel como que uma coisa pode ser vergonhosa. Essa apresentação, não, Alessandro? Como que pode ser vergonhoso? Parcial isso, não, Alessandro? Eu tenho lados. Não, pelo amor de Deus, eu sou o mediador que tem lado. Como é que é vergonhoso se tanta gente foi pra rua? Todas aquelas pessoas estão envergonhando? Não, de forma alguma, elas estão defendendo a nação delas, o país, a verdade, que é o lado que o Bolsonaro tá. Muito ao contrário da Dilma, quando existia essa data e a Dilma era presidenta do Brasil, ela tinha que fazer muros de ferro, porque ela não tinha segurança, porque ela não era querida pelo povo. Mas ela andou de voz com a filha, inclusive, que não tinha nada a ver com o governo lá. Na época da... no mesmo 7 de setembro, na mesma 7 de setembro das muralhas. Enfim, o pessoal do PT tem que fazer muralhas nesse tipo de ação cívica, né, segundo você. Agora, quando o Bolsonaro vai e ele faz esse sucesso todo, se ele não tivesse feito o sucesso que ele foi, se não tivesse colocado a quantidade de pessoas que ele colocou na rua, a esquerda não estaria chiando como vocês estão fazendo. Ele realmente mostrou a força da direita, ele mostrou que é muito possível que ele ganhe as eleições de novo e vocês estão desesperados por causa disso. Então, é muito óbvio essa discrepância de popularidade entre ele e a esquerda. Assim como é óbvio a discrepância de crítica. De crítica também. Por que ninguém usava a Dilma pra falar a mesma coisa? O Lula. Nossa, a Dilma mandaram ela tomar naquele lugar. Era muito pior com a Dilma. Tô falando especificamente desse evento, do 7 de setembro. Agora, o desespero é esse. Se tivesse sido um fracasso as manifestações, vocês estariam bem quietos. Não, aqui em São Paulo não foi tão grande, mas em Brasília foi grande. Agora, uma pergunta pessoal minha. Pra eu entender como que funciona a cabeça de uma pessoa que não tá jogando no mesmo campo que eu. É bom ter um contraponto às vezes aqui. Ao que você acha que se deve a popularidade do Bolsonaro, que é maior do que a popularidade do Bolsonaro de 2018? Ontem eu até disse aqui que em 2018 o Bolsonaro enchia aeroporto. Hoje ele enche bairros. Ao que você se deve, já que o Bolsonaro é esse monstro tão pintado, não estou dizendo por você, mas pela mídia. Aí você tem que concordar comigo que a mídia é sem dó em cima dele. Eu não vejo dessa maneira, mas agora vamos lá. Primeiro ponto, a sua previsão, que o Bolsonaro é mais popular hoje. Eu quero aqui, então, propor uma aposta com você. No segundo turno, Bolsonaro terá menos votos do que teve em 2018. Eu aposto isso. Não vou apostar pelo então você não acredita no que está falando. Não está mais popular coisíssima nenhuma. Não está mais popular coisíssima nenhuma. 2018 foi uma onda bolsonarista. Hoje em dia, 2018 foi uma onda bolsonarista enorme. Popularidade é popularidade. Se eu gosto do cara, eu gosto no cara. Deixa o Joel terminar. Conclui, Joel. Vamos concluir. O Bolsonaro ele tem uma capacidade que eu acho louvável, inclusive. Pena que ele use para o mal. Que é uma capacidade de se comunicar com o cidadão
Ele fala com o cidadão, muitas vezes, a coisa que ele está pensando. Não é aquele discurso todo certinho, aquele discurso todo profissional, do jornalismo clássico, do político clássico. Não, ele fala meio na lata ali o que ele está pensando. Você acha que isso se deve à popularidade dele? Eu acho que parte do sucesso dele é por isso, que ele consegue falar diretamente com as pessoas, numa linguagem muito que engaja o coração de muita gente. Eu acho que ele também encarna um pouco um certo ressentimento que muita gente tem. Um certo ressentimento e um antipetismo. Um pavor, um ressentimento contra, seja movimentos de esquerda, seja com medo de certas mudanças na sociedade. Contra ladruagem. Exato, uma revolta legítima e verdadeira contra a roubalheira que a gente viu no Brasil, contra a crise econômica que a gente viu no Brasil. Eu quero pegar esse gancho. Infelizmente, ele se provou um remédio pior até do que o problema que ele dizia que queria resolver. Tá vendo? Porque por isso que eu gosto de ouvir o que tá... O Bolsonaro, que era o candidato que dizia que era da Lava Jato, enterrou a Lava Jato.